mercados de carbono em nível global, com o objetivo de conectar diferentes sistemas nacionais e internacionais de comércio de emissões. E a iniciativa faz parte do Plano de Transformação Ecológica do governo federal e se alinha ao Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que estabelece as bases legais para o funcionamento do mercado regulado do carbono aqui no Brasil, com obrigações específicas para empresas de setores intensivos em emissões. Para nos dar mais detalhes sobre como isso englobaria outros países e de que forma isso vai afetar a vida da população brasileira, a gente convida o especialista em assuntos sustentáveis, Daniel Vargas. Daniel, bom dia para você, muito obrigada por nos atender. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Ótimo. Daniel, primeiro eu gostaria que você pudesse falar para a gente, né, se conseguir, puder passar para a gente uma apresentação desse plano, ele que deve conter aí na COP30, que já vai acontecer em Belém do Pará. Quais os objetivos centrais dessa proposta de integração dos mercados de carbono? Bom, em primeiro lugar, esse é um tema que vem sendo debatido e amadurecido no Brasil e no mundo há alguns anos, pelo menos desde a COP21, que aconteceu em Glasgow. Há uma preocupação, 25, melhor dizendo, há uma preocupação crescente em estruturar novos mecanismos que favoreçam o investimento de base sustentável. Uma das maneiras de fazer isso seria de estruturar regimes de regulação do carbono que garantiria um conjunto de incentivos para aqueles setores mais poluentes incorporarem tecnologias, técnicas sustentáveis e também participarem de um regime de trocas, estimulando uma espécie de corrida pela descarbonização. Isso seria importante dentro de cada nação, e o Brasil tem dado passos para regulamentar o seu mercado de carbono interno, mas isso também seria importante no âmbito global, chamado artigo 6 do Acordo de Paris. Nos últimos anos, as negociações sobre como exatamente essa estrutura global deveria operar têm avançado, verdade seja dita, a passos lentos. Mas há uma expectativa de que na COP30 aqui no Brasil, alguns novos avanços aconteçam nessa linha. Também precisa ser dito que não é fácil, no momento geopolítico em que a gente vive, avançar de qualquer maneira nas grandes negociações internacionais. Vivemos um momento de ceticismo. De todo modo, se bem estruturado, um mercado de carbono com vocação global teria a oportunidade de abrir portas para o financiamento verde, que muitas vezes fica paralisado em cima, em grandes fundos internacionais, possa se aproximar de projetos de base sustentável que acontecem em países como o Brasil. Eu queria também pegar um pouco aí da sua avaliação sobre a proposta brasileira de criar uma coalizão para a integração dos mercados de carbono. Ela é viável de forma técnica e também política nesse atual contexto, já que você puxou, né, essa questão política que a gente também acaba vivendo. Ela pode interferir nesse plano que o Brasil pretende apresentar? Eu acho que esse é um passo na direção certa, porque, veja, uma COP é parte de uma estrutura multilateral de negociação que busca consenso. Então, em tese, a não ser que todos os quase 200 países do mundo concordem sobre a estrutura global para que esse mecanismo de mercado de carbono global avance, as negociações tendem a ficar no meio do caminho. De todo modo, também é parte desse regime estimular a formação de blocos, ou que se costuma dizer no linguajar internacional de clubes de carbono, comprometidos com protocolos, comprometidos com regimes parecidos, e na medida em que o Brasil coloca na mesa uma ideia e empurra um caminho, ainda que isso não suscite um acordo global em Belém, isso já pode ser suficiente para destravar as negociações, criar circuitos de colaboração, clubes, que já permitam um avanço entre um conjunto de nações. E, na verdade, na nossa experiência prática, tem sido assim que as COPs avançam. Um conjunto de países sai na frente, estabelecem regimes que parecem mais afins à sua realidade. Na medida em que aquilo é experimentado e dá certo,
ganha escala e, a partir de então, tem mais chance de ser adotado globalmente. Daniel, e que tipo de liderança o Brasil ele pode exercer ao propor essa integração dos mercados de carbono na COP30? Essa posição ela está alinhada com a nossa atuação histórica em negociações climáticas? Você puxou aí, né, que o Brasil, que não só o Brasil, mas as COPs vêm tentando trabalhar com essa questão envolvendo o mercado de carbono. Mas assim, como que o Brasil vai atuar agora, acontecendo aqui em Belém do Pará, essa COP? Eu acho essa uma bela pergunta, por duas razões. A primeira é que, sim, historicamente, o Brasil tem um protagonismo em estruturar regimes de precificação de carbono, como esse sistema de crédito, como parte de um mecanismo para estimular a transição verde, sobretudo em países em desenvolvimento. Já tem inúmeras COPs em que o Brasil levanta essa discussão, trabalha o aprimoramento desse regime, e agora, em Belém, seria mais um capítulo nessa história de protagonismo internacional, nessa agenda em particular. Por outro lado, também é importante dizer, nós estamos vivendo um momento sensível, que me parece que, de certo modo, discute a própria identidade das COPs. Durante muito tempo, elas foram concentradas em tratar o setor de energia e em impor restrições, punições, para garantir que esse setor corte aquelas atividades que são mais poluentes. O mercado de carbono, nesse sentido, seria mais um instrumento regulatório de pressão. Agora, o que a gente tem assistido é uma preocupação cada vez maior das nações, inclusive da Europa, que foi protagonismo nessa agenda no passado, de olhar para a agenda verde como uma agenda de competitividade, de inovação, de novas tecnologias, de mercados mais rentáveis, mas também mais verdes. Nesse sentido, o que o mercado de carbono deveria ser não é uma espécie de nova polícia ambiental, mas um novo fundo de investimento que mobilizasse recursos e canalizasse para as inovações tecnológicas e técnicas que podem acelerar a transição verde. Se o Brasil abraçar essa diplomacia do verde como valor, do clima como desenvolvimento, do crédito de carbono como um sistema de financiamento tropical, aí sim eu creio que ele pode exercer um protagonismo global importante. Daniel, assim, na teoria a gente consegue ver ali o Brasil trabalhando e tentando, né, entrar nesse mercado de carbono. Mas, assim, quais os principais obstáculos regulatórios institucionais para poder harmonizar diferentes sistemas nacionais de precificação de carbono em uma coalizão internacional, isso envolvendo outros países? Existem um conjunto de obstáculos. Me deixe listar alguns que me parecem mais relevantes. O primeiro deles é estruturar uma espécie de cartório global com regras e critérios padronizados que valem para o mundo inteiro. Como esse cartório será estruturado? Onde ele será situado? Será uma espécie de secretaria da ONU? Será uma outra estrutura em rede, coordenada por diversas nações? Esse é o primeiro desafio institucional. Segundo, critérios mínimos de segurança e transparência para o crédito global. Nós sabemos que não existe um mercado de carbono, existem vários, a depender da atividade, do tipo de crédito, do seu efeito. Quais créditos serão admitidos nessa estrutura de transação global? O crédito de floresta vale? O crédito de energias renováveis, como solar e eólica, que os mercados voluntários já não querem mais admitir, será aceito? Será possível gerar crédito da agricultura, como os países tropicais reclamam? Então, a definição do escopo dos créditos admitidos. Há muitos debates sobre isso. Terceiro tema, as metodologias científicas rigorosas para assegurar que aquele crédito verdadeiramente corresponde a um evento na natureza. Do contrário, a gente arrisca criar uma bolha em que o investimento financeiro não significa, na prática, uma transição verde, ao longo do tempo colocando em xeque a própria credibilidade das trocas de carbono globais. Por fim, quem vai receber e quem vai pagar por essa estrutura? E nós sabemos que, ao longo do tempo, existe uma preocupação com isso no mundo, em particular considerando as desigualdades globais. Faria sentido um mercado de carbono global em que países ricos como a Alemanha e a Noruega recebessem crédito de carbono, ao passo que países pobres, muitas vezes imensamente preservados como o Brasil, pagassem porque desmatou, quem sabe, um hectare na Amazônia? Não me parece que aqui essa legitimidade garantiria ao mercado de carbono avançar. Então existem inúmeros impasses. E o mais provável é que se busquem algumas soluções mínimas para o sistema dar passos, experimentos diversificados no mundo, até que se consiga avançar de forma mais abrangente.
Daniel, vou entrar nesse último ponto que você citou, porque a proposta brasileira, ela acaba mencionando aí uma transição justa e a redistribuição de recursos entre países da coalizão. Eu queria ver, na sua opinião, quais são esses mecanismos concretos que podem garantir essa justiça climática e também econômica. Bom, esse é um tema que tem ganhado imensa atenção nas COPs e acontecerá no Brasil outra vez com grande força. Porque se nós formos olhar no histórico, até por volta de 2020, o debate climático era basicamente um debate de moléculas. Se há emissão de carbono ou se há sequestro de carbono, se a meta vai ser ambiciosa ou vai ser menos ambiciosa. Nos últimos anos, o mundo acordou para a vocação original do debate climático, que nunca foi sobre moléculas, foi sobre desenvolvimento justo, sobre soerguer populações mais pobres, acabar com a pobreza, garantir a segurança alimentar. O termo justiça climática atualiza o debate climático global e coloca a desigualdade no centro da atenção. Voltamos para o Brasil. Quais são os instrumentos que nos permitiriam materializar esse compromisso com a justiça climática? Eu acho que há duas rotas predominantes. A primeira delas, fundos de investimento e redistribuição, como o Fundo Clima, que fica estacionado na Coreia e nunca chega no sul e na realidade dos produtores na ponta, como o Fundo de Adaptação, que na verdade é um símbolo, não é um mecanismo verdadeiramente robusto para apoiar aquelas regiões que mais sentem as consequências climáticas, o Fundo de Perdas e Danos, para já beneficiar aquelas ilhas no Pacífico ou regiões que sofrem com grandes tornados e eventos climáticos globais, e a segunda rota, que, a meu ver, deveria ser a mais promissora e interessante, que não é apenas pensar em mecanismos para transferir de quem tem para quem não tem. Não é apenas pensar em formas de atenuar a dor e o sofrimento de quem mais sofre. É criar novos mercados sustentáveis, abertos, diversificados, para permitir que aquelas comunidades e aqueles países mais pobres possam produzir com seu trabalho, com a sua renda, com a sua fé, com a sua esperança, criando empreendimentos que geram renda e riqueza, que os retirem da pobreza e que também recebam um benefício ambiental pelo serviço que contribuem com o planeta. Pensar em estruturas de mercado, a meu ver, nesse momento histórico, dadas as circunstâncias geopolíticas globais, é não apenas muito mais promissor, mas muito mais democrático, para abrir a agenda climática para aquelas populações mais pobres, para que as regiões da Amazônia, para que a África possa ingressar em uma verdadeira economia verde. Não é doação, não é trocado internacional, não é passar a bolsa, com todo respeito, para ter um conjunto de recursos de quem mais precisa. É abrir mercados, financiar a gente, criar comércios que sejam também mais sustentáveis. É por aqui que eu creio que a agenda climática tenderá a chegar ao solo, a envolver mais gente e também a avançar no futuro. Daniel, o Brasil ele já tem, né, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, e eu queria saber de você se ele pode servir como modelo para outros países e o que pode ainda faltar para ele ter uma operacionalização ali de forma plena. Bom, nós aprovamos uma lei no final do ano passado, a partir de então se iniciou um processo de regulamentação que está andando a passos lentos. Nesta semana, há poucos dias, o governo pré-anunciou a criação de uma secretaria especial extraordinária ligada ao Ministério da Fazenda, que terá a missão de coordenar esse processo de regulamentação. Se esse processo for bem conduzido, a expectativa é que o nosso mercado entre em funcionamento ao longo dos próximos 4 ou 5 anos. O que significa que nós ainda estamos na fase muito inicial de estrutura desse regime. De todo modo, eu creio que há, na realidade brasileira, uma pergunta fundamental cuja resposta não está exatamente clara. A pergunta é: o nosso mercado de carbono será uma espécie de Bama 2, que vai controlar o regime produtivo dentro da propriedade, ou ele será uma nova estrutura de financiamento para ativar aquelas produções que geram um benefício ambiental? Há uma diferença entre esses dois modelos. No primeiro caso, o papel do mercado de carbono é em coletar dados, registrá-los, controlar, pedir inventários sistemáticos, ter uma estrutura de fiscalização contínua, como se fosse uma receita federal que vai arrecadar as dívidas climáticas dos setores regulados. Esse é um caminho. Sinceramente,
dada a realidade brasileira, o fato de nós termos um montante de emissões no setor produtivo regulado muito em comparação ao mundo, me parece que não é o melhor caminho a seguir. O segundo caminho é de estruturar um modelo que abra mercados, estabelecendo protocolos verdes para garantir que o crédito possa se aproximar daqueles novos empreendimentos sustentáveis, ao mesmo tempo que reconheça os ativos verdes disponíveis no Brasil, dentro de propriedades rurais, em setores industriais, não apenas como um serviço gratuito, mas como uma contribuição efetiva à economia do mundo, que por isso mesmo poderia também ser remunerada, valorizando assim a competitividade brasileira. Daniel, para a gente finalizar, eu queria pegar uma visão sua sobre a COP, né? A gente falta em menos de um mês para que ela possa ser realizada. Desde o começo, vários problemas começaram a aparecer, desde hospedagens que foram cobradas de forma absurdas, até delegações afirmarem que não vão comparecer à COP 30. Qual a sua visão? O que a gente pode esperar de futuro, né? Daqui a curto, médio e longo prazo sobre a COP 30 que acontece no Brasil nesse próximo mês? Bom, em primeiro lugar, a COP é hoje o principal evento multilateral do planeta. No momento de guerras, tensões econômicas, financeiras, são nas COPs em que as nações, a maioria delas, se reúnem para tratar sobre os seus problemas e sobre o futuro comum da humanidade. O fato disso ocorrer em território brasileiro, por si só, me parece uma oportunidade importante. Por outro lado, temos que ser realistas. Nós vivemos um momento de crise do multilateralismo global. E essa crise tem uma característica muito particular na agenda climática. Os Estados Unidos, o principal emissor histórico do planeta, abandonou o Acordo de Paris. A Europa, o grande bastião do multilateralismo climático global, hoje é cética em relação ao avanço dessa agenda e está desfazendo os próprios compromissos ambientais que ela recentemente aprovou no seu chamado Green New Deal. A China caminha pela sua rota própria, independente do que acontece no resto do planeta. E a África, em um evento pré-COP que aconteceu há poucas semanas na Etiópia, estabeleceu um pacto entre as 54 nações africanas dizendo: ou nós vamos debater desenvolvimento ou não haverá participação e acordo global. Tudo isso chega no Brasil como um ambiente tenso e de impasses. O que o Brasil poderá ou deveria fazer? Se o objetivo brasileiro for se tornar uma espécie de movimento climático social que perdeu a guerra ideológica na Europa, nos Estados Unidos, na China e na África, tentando lutar aqui uma segunda chance, que não deu certo lá, mas que dará certo aqui, que não quer desenvolvimento lá e que vai cultivar a pobreza aqui, a COP não terá nenhum sucesso para o Brasil. Mas se fizermos outra coisa, que é mobilizar o mundo em nome de um novo objetivo de assegurar a segurança alimentar, a segurança energética, a segurança ambiental, financiando uma transição verde nos trópicos, aí sim, eu creio que o Brasil pode oferecer ao planeta uma nova rota de esperança que mobilize o mundo e que ofereça a partir de nós caminhos para um novo diálogo no futuro. Eu gostaria de agradecer Daniel Vargas, ele que é especialista em assuntos sustentáveis. Daniel, muito obrigada, foi muito esclarecedor tudo que você nos falou hoje. A gente espera encontrá-lo novamente. A COP30 acontece já agora no mês de novembro. Metrópolis vai estar aí nessa cobertura também sobre tudo que vai ser decidido, porque não trata apenas de Brasil, mas sim de mundo. Daniel, muito obrigada, boa semana para você e até a próxima. Muito obrigado e até a próxima.